Matéria, matéria. O que é matéria? Matéria. Você quer matéria? É? Isso aqui é matéria? Meu amor é matéria? Não. Meu amor não é matéria. Porque ele não ocupa lugar no espaço. Então o que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço. e com massa. Meu amor ocupa lugar no espaço? Não, entendi você falar meu corpo. Ah, Depois que eu falei o meu amor. É que ele falou meu amor. O meu amor Não, ocupa espaço? Não. Não, no meu coração. Então, Só que ele não tem massa. Certo? Então não é matéria. Então o que é matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço. Certo? Vamos diminuir esses conceitos. Depois de matéria, existe uma rocha. A rocha é matéria? Sim. A rocha é uma matéria. Se eu pegar essa rocha e fizer uma mesa de mármore dela, o que se torna? A matéria se torna um objeto. Então o que é objeto? É quando pega a matéria, o homem pega a matéria e manipula essa matéria. Certo? Então toda vez que eu tenho uma manipulação da matéria, eu tenho um objeto. Então o que é a mulher? Objeto? Não é manipulado pelo homem, não? Não? Então beleza. Então vamos lá. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Peguei essa matéria e mexi nessa matéria. Se eu mexer com minhas mãos nessa matéria, ela se torna um objeto. O objeto, ele é feito de quê? Moléculas. E o que são as moléculas? União de átomos. Certo? Então, tudo que tem na natureza vem de quê? Dos átomos. E os átomos são chamados de elementos químicos. Então, os átomos são os meus elementos químicos. Então, vamos lá. Para que eu quero estudar os átomos? Para mim, orientar, discutir como trabalhar com esses objetos. Por que eu faço uma mesa? Por que eu faço um remédio? Por que eu faço um shampoo? Porque o shampoo, um é para cabelo seco, o outro é para cabelo oleoso, o outro é para careca. Certo? Então, cada um tem um quê? Objetivo. Então, para que eu estudo o átomo? Porque esse átomo vai ter um objetivo. Então, a gente vai começar o estudo dos átomos. Então, o que é átomo? A é uma negação, um não. E tomos, o divisível. Eu não sei qual foi a infeliz que gosta de Demócritos, de não sei o quê. Quem inventou essa história aí foi Demócritos, o não divisível. Os caras não tinham nada para fazer naquela época. Ficavam sentados numa praça, que nem aqui no Guará, fumando nada não. Sentado na praça, falando um bando de besteira e inventando coisa. Então o cara ficava olhando para o sol o tempo todo, o sol passava, ele falava, o sol passou, um dia. Aí outro dia, o sol passou, 2 dias. E aí foi. Então eles não nada para fazer, começaram a dividir os trens. Aí quebrou, chegou uma hora que quebrava mais. Aí chamou aquilo de quê? O não divisível, o átomo. Estava certo na época? Não. Certo? Não estava certo na época. Então, mas deu a ideia. Deu a ideia de quê? Chamado do nome. Veio átomo por quê? Porque eles estavam discutindo. Quando chegou no não divisível, o átomo é que nem pegar um cabelo. Você vai cortando a ponta do cabelo, divide ao meio. Depois divide a parte do meio ao meio. Vai dividindo. Um quarto, 16 avos é igual. Chega uma hora você não consegue cortar mais cabelo. E aí ele falou que aquilo ali era átomo. Depois de muito tempo, se passou, isso aí foi antes de Cristo. Aí passou muito tempo, aí veio o feudalismo, que não aconteceu nada, que era só os alquimistas que o cara trabalhava, manipulava remédio. Aí o cara estava doente, ele colocava lá o remédio na boca do cara, o cara sobrevivia. Ele falava que ele era Deus, era um mago, né? Eram os magos, o Merlin, nessa época. Isso é o feudalismo, mas chegou o iluminismo. E aí começou a discutir através de uma pessoa chamada Lavoisier. Então, Lavoisier falou o quê? Qual a grande frase de Lavoisier? Na natureza
Nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Hoje é tudo se copia, porque nada se transforma mais. Então vamos lá, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se tudo está se transformando, então o que acontece? Na natureza ninguém é estável. Certo? O homem não é estável. Ele vai atrás de uma mulher. Ou coisa parecida. Tudo é uma estabilidade. Só tem o que? A estabilidade que é o gás nobre, que eu chamo aquela galera que ficou pra titia. Não é que o pessoal que não casa, não faz nada, que está altamente imune a si mesmo, altamente estabelecido. Os átomos, a grande maioria dele, não são estáveis e querem ficar estáveis. E como que ele se torna estável? Uma forma é através da formação das moléculas. E essa formação das moléculas eu tenho um nome, que eu chamo de quê? Ligação química. Certo? Então, através de ligações químicas, eu constituo as moléculas. Então, as moléculas são feitas de união de átomos. Por que as pessoas têm características diferentes? Vamos supor que a gente tem a melanina mais escura, que a gente tem mais claro, tem o cabelo liso, o cabelo enrolado, tem gente que é alto, tem gente que é pequenininho. Certo? Seria genética, mas o que é genética? Aí volta um pouquinho na genética. DNA. E o que é constituído o DNA? De moléculas. Ou seja, são constituídos de átomos. Então, se você tem átomos diferentes do meu, você tem características diferentes dos minhas. Por que um remédio dá certo com uma pessoa e às vezes não dá certo com outra pessoa? Devido às características, certo? Do remédio da pessoa. Tem gente que toma sulfão para quê? Nunca tive isso. Geralmente toma para quem? Para quê? Para pessoas que têm problema de rins. Eu menstruação, né? Então tem gente que está certo com sulfão, tem gente que não toma sulfão de jeito nenhum, pior. Eu lembro disso. Quando eu tomava, doía muito. Certo? Então, olha só. Átomos são união de substâncias pequenininhas. E aí vieram os filósofos. Primeiro filósofo, Dalton. Dalton falou o quê? Vocês lembram disso? Lembram disso? Primeiro ano? Não, segundo ano. Não? O átomo era uma bola. Bola de bilhar maciça e indivisível. Você começa a falar eu lembro. Ou seja, parecia uma bolinha de bilhar. Isso é verdade? Não. Mas é bom. Porque didaticamente você começa a entender o que? Como formam as moléculas. Se eu comparar o átomo com uma bola, é fácil. Se eu juntar duas bolas, eu formo uma molécula. Certo? Então, didaticamente é legal. Mas verdadeiramente não é. A teoria dele caiu por água abaixo. Então vamos lá. O que é interessante no postulado de Dalton? Que as bolas iguais são o quê? Átomos iguais. Bolas diferentes são átomos diferentes. E por último, união de bolas são as moléculas. Então isso foi interessante para nós. Certo? Então eu tenho aqui a representação. Eu tenho um sistema fechado, tá certo? Vou colocar um sistema fechado. O que seria um sistema fechado? Essa garrafinha aqui, ó, tá? Isso chama de sistema fechado, onde não tem entrada e saída de outros átomos. Vamos supor que eu quero trabalhar com a água. Então, o que é a água? Qual a forma da água? H2O.
Então, eu tenho uma molécula de oxigênio com dois átomos, uma molécula não, um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Se eu quero outra molécula, eu tenho outro átomo de oxigênio, só que de mesmo tamanho e de mesma coloração, com dois átomozinhos de hidrogênio, de mesmo tamanho e de mesma coloração. Então, quantos átomos eu tenho aqui nesse sistema? 6 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 átomos. Quantos átomos eu tenho de oxigênio? 2. 2 átomos de Oxigênio. E quantos átomos de hidrogênio? 4. 4 de Hidrogênio. Opa, 4 átomos. Tudo bem? Então, a quantidade de átomos depende da quantidade de moléculas. Então, se eu colocar mais moléculas, vou ter mais átomos. Essas moléculas se unem? Como que essas moléculas são determinadas? Por que elas se unem ou não se unem? Elas não têm a mesma união que uma ligação química, mas elas têm uma interação. O que é interação? O que eu tenho dentro do oxigênio? Prótons e nêutrons. O que eu tenho lá de fora? Elétrons. Quem atrai? São os prótons. Não está dentro? Os prótons atraem os elétrons. Os prótons é grandão, os elétrons pequenininho. Nem show de música baiana. Passou um, vai largar. Mais forte, agarra mais fraco. Então é a mesma coisa aqui. Passou do lado, o cara vai lá e atrai para perto. Só que o que acontece? Esse oxigênio começa a interagir com esse hidrogênio. Ele quer roubar aquele hidrogênio. Por isso que a água tem uma película. Já viu que a água tem uma película aqui com um mosquito posa em cima? É essa interação que dá essa ideia de agregação das moléculas. Se não, uma molécula estava aqui e outra estava lá no final do mundo. E elas não conseguiriam se unir. Então não teria matéria definida. Certo? Então essa interação é muito importante. Vou falar disso depois. Só estou dando uma ideia aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro foi quem? Dalton. Segundo foi quem? Teve vários, né? Mas Thomson. Ele falou o seguinte, que o átomo parecia com o quê? Com pudim de passas. Eu não conheço pudim de passas. Não sou americano, não sou inglês. Eu não conheço pudim de passas. Eu comparo com panetone. Certo? Aonde eu tenho uma massa que incrustada tem os elétrons. Certo? Então tem uma massa e incrustada tem os elétrons. Então o primeiro cara que falou de quê? De elétrons. Foi quem descobriu os elétrons. Como que ele descobriu os elétrons? Através de um negócio chamado raios catódicos. Nome feio pra caramba, né? Vamos começar a desmistificar esses nomes. Raios catódicos. Pessoal, raios catódicos vem de cátion. Raio, luz, cátion. Então, luz positiva. Certo? Se eu tenho um raio catódico, eu tenho uma lâmpada. Parece muito com uma lâmpada. Tudo bem? Então, ao invés desse nome ridículo aqui, raios catódicos, a gente vai trabalhar como se fosse uma lâmpada. Como se fosse, porque são raios positivos, cátions. Então, o que uma lâmpada, como que funciona essa lâmpada? Eu tenho que estar vindo lá da energia, não é? Ou eletricidade vem de elétrons. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o elétron está vindo para cá e sai correndo, que é um desesperado para o lado. Porque negativo com negativo sofre atração ou repulsão? Repulsão. Cargas iguais elas se repulsam. Se repetem. Cargas opostas se unem. Se eu chego aqui, tem um carga negativa, um polo negativo, o que vai acontecer aqui? Ele vai sair correndo. O outro polo é o positivo, que está atraindo ele, vem para mim. Então ele vai sair correndo. Essa corrida vai ter elétrons livres e aí essa vai ter um direcionamento de elétrons. Quando eu direciono os elétrons, dá-se a luz. Certo? Então, raios catódicos, vamos comparar com uma lâmpada.
A lâmpada tem um polo positivo e um polo negativo. O elétron chega aqui, ele vai correr para o polo positivo. Essa corrida vai me dar o quê? Luz. Só que ele não falou de luz não, certo? Quem vai falar de luz é o outro infeliz lá na frente, que vai chamar isso aqui de espectro. Léo lembra, Spectrum-Man. Vai dar melhor. É da tua época? Ah não, já era do ritmo. Não tinha nascido ainda não. Já era. Então olha só, Spectrum. Esse nome ridículo aí, a gente vai chamar de quê? Luz. Cada elemento químico produz uma luz. Se eu pegar uma chama, aquela chama que é feita de butano e propano, ela é azul, aquela do fogão. Então ela é azul, certo? Se eu pegar sódio, pegar um pedacinho de sódio e colocar lá, a chama fica amarela. Se eu pegar cobre, fica verde fluorescente. Se eu pegar estronço, fica violeta. Então, cada substância química tem a sua luz determinada. Então, como que eu descubro que elemento químico tem aqui dentro? A polícia pegou isso aqui e falou assim, isso aqui é substância não lícita. Vou prender isso aqui. Mas ele vai ter que fazer o teste. Ele vai através de um espectro, através de cor. Aí eles chamam de espectroscopia, estudo da luz. Tá? Então, o que o químico faz? Ele falou o quê? Lavoisier. Dúvida? Estou falando muito? Não? Está muito rápido? Não? Está tranquilo? Estou gritando ainda não, né? Então vamos lá. Thomson falou o quê? Descobriu o grande deles. O mais importante de todos foi a descoberta dos elétrons. E chamou isso aqui de quê? Pudim de passas. Pudim de passas. Que eu prefiro comparar com o panetone, tá? Visualmente, eu prefiro comparar com o panetone. Depois mais importantes. São os dois mais importantes que tem hoje. Só que você tem que quebrar essa ideia que o átomo é uma bolinha. Ele não é bolinha. É como a gente aqui, ó. Um átomo ele tem várias micropartículas. As partículas que a gente conhece, prótons, elétrons e nêutrons. Só que tem várias outras partículas. Certo? Então, vamos supor que a gente vai organizar as pessoas aqui. Se eu pegar o pessoal e colocar aqui tudo no meio, os homens no meio e as mulheres de volta, eu estou organizando a sala, não estou? Uma forma de organização. Os átomos têm essa forma de organização. Não está cheio de espaço vazio aqui? Então a gente vai reorganizar. Então o átomo é uma reorganização disso. Esquece que átomo é bolinha. Bolinha foi para Dalton. É legal, Dalton é legal, para você imaginar como os átomos se unem formando as moléculas. Certo? Agora, o átomo é aquelas bolinhas que juntam uma bolinha com a outra e formam uma substância, depois juntam as substâncias e vão formando outras substâncias que vão reagindo entre si, essa coisa todinha não. Vamos organizar os átomos. Ok, vou colocar os homens tudo no meio e vou falar que os homens se chamam de pró. Quando o homem está muito junto de outro homem, geralmente acontece o quê? Não é mulher não, mulher é fofoca. O homem é o quê? Briga. Certo? Então, se eu unir os homens tudo aqui no meio, eu vou chamar, eu vou organizar eles, vai acontecer o quê? Desavenças. Enquanto isso, as mulheres estão andando em volta. Quando uma encontra com a outra, o que acontece? Fofoca. Certo? Então, vamos lá. Os homens querem fazer o quê? Brigar. Então, o que eu vou fazer? Neutralizar. Como que eu neutralizo? Colocando uma barreira entre eles. Então, eu vou colocar os nêutrons. Certo? E mulher geralmente anda de quê? De duas. Se andar mais de duas é briga. Certo? Então, o que acontece com os elétrons? Os elétrons gostam também de se unir de dois em dois. Então, ele vai andando em volta da sala aqui, andando de dois em dois. Então, aquela ideia que era uma bolinha massa divisível, o Rutherford quebrou através de quê? De um experimento simplesinho. Ele colocou, nessa época, estava se falando muito de radioatividade. Tá? Foi na época que descobriu o raio-x. Então, quem segurava esses raios do polônio, que na época foi descoberto, o elemento químico polônio, quem segurava esses raios era o chumbo. Certo? O chumbo consegue segurar. Depois eu falo de radioatividade e vou falar por que disso.